Olá, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o professor Nelson, e nós vamos falar aqui algo muito importante, muito especial. Eu pesquisei aqui um assunto legal. Eu sou também teólogo, né? Então eu sempre estou trazendo para vocês algumas informações, algumas pregações, assim, algo muito importante, muito específico, muito bom, muito bom. E eu quero falar sobre céu e inferno, segundo o judaísmo. Já fiz várias lives aqui no TikTok, falando sobre o céu, falando sobre o inferno, sobre o julgamento, sobre o tribunal de Cristo. E agora, eu vou passar para vocês a visão judaica sobre o céu e o inferno, que é um assunto muito complexo. Eu tenho formação teológica, ok? Tenho doutorado em teologia, PhD, mas eu faço as minhas pesquisas. Então essa visão sobre céu e inferno é muito distinta, de acordo com a concepção popular cristã, que tem uma ideia muito definida de um céu como lugar de felicidade eterna e de um inferno como lugar de punição. Na concepção do cristianismo, nós temos várias visões também. Cada religião, cada ramo religioso tem a sua concepção, tem a sua forma de explicar. Mas no judaísmo, o entendimento sobre o destino após a morte evolui. Ou seja, evoluiu, né? Evoluiu ao longo do tempo e não é explicitamente delineado em tornos claros na Torá ou nos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. E vamos ver aqui algumas interpretações. Iremos aqui analisar a perspectiva tradicional e as variações ao longo do tempo. Primeiramente, visão sobre o céu, que é Gan Eden. No judaísmo, o céu é frequentemente associado ao Gan Eden, que é Jardim do Éden. Porém, o Gan Eden no judaico, no contexto judaico, no judaísmo, não é apenas um lugar físico onde Adão e Eva estavam, né? Mas uma ideia de um lugar espiritual de recompensa para as almas justas após a morte. A Torá não descreve o Gan Eden de maneira detalhada. No entanto, dá a ideia de um lugar de felicidade para os justos
segundo o entendimento deles, né? E aqui nós temos Gênesis 2, 8 a 15. O Jardim do Éden é descrito no momento em que Adão e Eva são colocados nesse local. Porém, no contexto da vida após a morte, o conceito de Gan Eden evoluiu. Isso eu estou falando segundo a visão do judaísmo. Ezequiel 36, 35 fala sobre a promessa de um novo Éden para o povo de Israel. No Talmud, Berakot 17a, o Talmud descreve o Gan Eden como um lugar de recompensa, onde as almas justas gozam da presença de Deus após a morte. É considerado um lugar de muita paz, de muita bem-aventurança, um lugar de felicidade. É importante, gente, nós entendermos as vertentes dos assuntos bíblicos, né, e compararmos com aquilo que nós acreditamos. No pensamento rabínico, Gan Eden não é apenas um lugar físico, mas um estado espiritual. Aqueles que seguem os mandamentos de Deus e vivem de maneira justa serão realmente recompensados com uma morada no Gan Eden após a morte. Depois nós temos a visão sobre o inferno, Ginon. A ideia de Ginon, ou Geena, que também no cristianismo nós explicamos, no judaísmo é mais próxima do conceito de purificação do que de uma punição eterna. É um lugar ou estado onde as almas passam por uma purificação antes de serem admitidas em Gan Eden. Então vejam, segundo a visão deles, primeiramente eles passam pelo Geena para depois entrarem no Gan Eden. Não é um lugar de sofrimento eterno, mas sim de correção espiritual, onde as almas são purificadas de seus pecados. Que quando nós vamos para o pensamento católico, aí nós temos o purgatório, né? Porque na doutrina católica, o purgatório é um lugar onde as pessoas vão, passam um determinado tempo e depois vão ao paraíso, não é assim? Aí Isaías 66, 24 descreve um lugar de castigo, onde as almas que não seguem a retidão serão punidas. Isso aí são referências sobre o Geena. O Talmud, no Rosh Hashanash 16b, ensina que o Geinom é um lugar onde as almas podem passar um período de purificação antes de entrar no Gan Eden, para as almas mais ímpias, e pode ser um período de sofrimento, porém não será um período eterno. No Mishnah, Avot 4 e 21, afirma que dependendo da conduta de uma pessoa, ela pode ser enviada ao Geinom, mas a purificação não dura mais de 12 meses para a maioria das almas. No judaísmo, o Geinom é visto de forma menos punitiva do que no cristianismo. A ideia é que o sofrimento é temporário e os indivíduos eventualmente terão a oportunidade de se redimir e entrar no Gan Eden, o que é diferente do cristianismo. Porque no cristianismo fala que há um fogo que nunca se apagará, né? E um verme que nunca morrerá. Aí vamos ver aí sobre o juízo final e a ressurreição dos mortos. Como pensa o judaísmo? A concepção judaica do destino final da humanidade também envolve o conceito de ressurreição dos mortos. Tishat HaMetim, que será realizada por um movimento, por um Messias, o Mashiach, um futuro líder ungido de Israel, que trará o estabelecimento de um reino de justiça e de paz. Ok? Aí eles têm como referência Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
No Talmud, no Sanedrin 90b, fala sobre a ressurreição dos mortos como parte do ciclo final da redenção. Todos os justos ressuscitarão no fim dos tempos, mas os ímpios, após passarem pelo Gehinnom, também ressuscitarão. No Mishnah Avot 4:21, também aborda que aqueles que são justos serão ressuscitados e recompensados, enquanto os ímpios passarão por uma purificação. A ideia de julgamento final é que as ações dos indivíduos durante a vida determinarão o seu destino após a morte. Aqueles que se dedicaram à retidão terão um lugar de descanso e recompensa, enquanto aqueles que agiram de forma ímpia passarão por um processo de purificação e punição. Então vocês observem que eles aqui levam o indivíduo para passar, esse processo de purificação. Qual o papel das ações na vida após a morte? No judaísmo, o foco está em como as ações dessa pessoa ocorreram, como eles fizeram, Aí vai determinar o seu destino. Os judeus não acreditam em um conceito de salvação pela fé, mas sim pela ação correta, que é o mitzvot. Isso significa que a vida após a morte é uma extensão do comportamento ético e moral na vida presente. Aí nós temos aí as práticas e os mandamentos. Cumprimento das mitzvot, as 603 mitzvot, que são os mandamentos da Torá, são vistas como uma maneira de criar uma vida justa, uma vida reta, que leva a recompensa no Gan Eden, que é o que eu expliquei no início da nossa fala. Aí depois nós temos o Teshuvah, que é arrependimento. A ideia de arrependimento sincero no Teshuvah permite que aqueles que falharam em seguir os mandamentos tenham a chance de corrigir suas falhas e alcançar a redenção. Vejamos agora os pontos de vista contemporâneos. Existem diferentes escolas de pensamento no judaísmo contemporâneo em relação ao céu e ao inferno. A visão mais mística, como a encontrada na Kabbalah, detalha mais sobre a vida após a morte. O conceito de Neshama, que é alma, e as várias camadas de purificação. Então vejam que existem várias camadas de purificação. Por outro lado, muitos judeus seculares podem adotar uma visão mais filosófica ou simbólica sobre o que acontece após a morte, sem se ater às interpretações literais do céu e inferno. Tranquilo? E para concluir aí, a visão judaica sobre o céu e o inferno não é tão focada em castigos eternos ou recompensas sem fim, como em outras religiões. Ao invés disso, o judaísmo enfatiza a ideia de purificação, arrependimento e ressurreição. O Gan Eden é visto como o destino das almas justas, enquanto Gehinnom serve como um lugar de conservação temporária. O juízo final e a ressurreição dos mortos fazem parte de um processo divino que se completará no fim dos tempos. Eu fiz esta pesquisa, ok? E nas referências consultadas nós temos aqui o Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Talmud babilônico, Berakhot 17a e o Rosh Hashanah 16b. O Mishnah Avot 4:21,
Profecias de Isaías 66, 24 e Daniel 12, 2. E essa visão, pessoal, ela vai depender muito, pode variar dependendo da denominação judaica, mas a consenso geral tende a seguir esse raciocínio sobre o destino após a morte. Há uma pequena pesquisa que eu fiz e eu quis passar para vocês, para que tenham conhecimento também, que isso é muito importante. Nós precisamos entender de tudo um pouco, né? Eu sou cristão, eu sou evangélico, tenho uma visão totalmente diferenciada, porém, como teólogo, nós estudamos de tudo um pouco e é bom, é necessário nós aprendermos todas essas coisas, ok? Eu vou preparar mais um outro estudo e depois nós estaremos falando aqui. Beijo, espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? E vamos passar para outros o nosso conhecimento. Um beijo. Ô, Josiana, você assistiu? Que bom, eu falei aí sobre a visão no judaísmo sobre o céu e o inferno, né? Que é bem diferente do cristianismo. Fique aí antenada, Josiana é muito minha amiga lá de Paulista. Saudades, minha amigona, que nós oramos juntos. E vá orando por nós aí, tá? Eu faço lives todos os dias, me segue bem. Um beijo, querida.